existir em toda parte. Eu não vejo presente na China, por exemplo, mas em outros lugares você vê uma aliança ainda hoje entre a religião, poder religioso e o poder temporal, poder político. Isso você vê. A China, honestamente, eu não vejo, mas parece ser uma. Parece, eu quero perguntar para você, ser uma necessidade que a pessoa tem de acreditar em algo, já que as coisas aqui não fazem muito sentido. É isso. Eu falei com o Sara que não valia pergunta difícil, viu, Joaquim? Mas vamos lá. Olha, eu queria pegar essa tua pergunta e recortar em duas situações. A primeira, eu vou pegar Caetano Veloso, tá certo? Ele diz: gente olha para o céu, gente quer saber o um. Gente é o lugar de se perguntar o um. Né? Depois diz: gente é muito bom. Gente tem que ser o bom. Tem de se respeitar o bom. Então, eu acho essa canção, gente, uma das canções que mais expressam a religiosidade de uma pessoa, né, que conseguiu, com um espírito tão sensível, né, em 3 versos, definir, digamos, o que significa a dimensão religiosa do ser humano. Né? E aí a gente entra no campo da religiosidade, não necessariamente da religião. Né? Quer dizer, desculpe, qual é essa letra de que música do Caetano? Só para gente, ano 1977 do LP Bicho, LP, a época do. A canção se chama Gente, é isso? Gente, é maravilhosa. Ele, inclusive, chorou recentemente porque foi regravada por um cantor, um sambista famoso, eu não sei, esqueço o nome, mas é uma das letras assim que mais mexem comigo, porque ele faz um compêndio, né? Gente quer ser feliz, né? Gente amassando roupa, é uma coisa muito bela. Mas, chegando na tua pergunta, então, essa dimensão da religiosidade, segundo alguns autores, né? Da teologia e da ciência da religião, a dimensão antropológica humana. Por quê? Porque a gente chega no mundo e diz: de onde eu vim? Né? Para onde eu vou? Então, essa questão de tentar responder a essas perguntas, né? O que é o como Caetano coloca. Né? Isso é a dimensão da religiosidade, que está aberta a quê? Está aberta ao invisível. Nós temos essa condição, na nossa condição humana, essa possibilidade de estarmos abertos a esse invisível. A gente é capaz, inclusive, de construir, né, determinados construtos, tanto estéticos como científicos, né, a partir, logicamente, da nossa imaginação, a partir da capacidade de a gente viajar nessa perspectiva. Né? Isso é uma questão. Agora, a outra questão, do ponto de vista da religiosidade, é a questão da alteridade. Quer dizer, nós temos abertura para o invisível e temos abertura para o outro. Então, essa condição, né, humana que você coloca, segundo diversos autores, é uma condição antropológica nossa, é que permite que, a partir dessa abertura, a religião entre como um sistema. Entre para alimentar essa religiosidade, entre para poder fazer com que essa religiosidade tenha algum sentido, tenha alguma orientação, tenha alguma prática, tenha algum rito. Né? Rubem Alves diz uma coisa muito interessante. Digamos, você pega uma pedra, um grupo pega uma pedra, limpa essa pedra, limpa o terreno, né? Coloca essa pedra em cima de dois toros de madeira e dá um nome a essa pedra, como a gente colocou também naqueles 2 pauzinhos de cruz, chama essa pedra de altar. Então, não é mais uma pedra, não é mais uma mesa, não é mais 2 toras de madeira, é um altar. Onde eles vão se encontrar, né, para celebrar justamente uma realidade comum daquele momento histórico, cultural, existencial deles. Então, essa relação entre religiosidade, essa abertura para o invisível, para o outro, e essa, digamos, sistematização de valores, de costumes, de signos, de orientações, é que a gente precisaria, né, digamos, de uma forma continuada,
ter um exercício crítico, né, capaz de atualizar todas as vezes que esse sistema não está atendendo numa perspectiva do bom que Caetano coloca, porque a religião faz parte do campo da ética. E o que é a ética, por definição? Né? A ética é uma pergunta. A ética é quando você pergunta por que isso está acontecendo e não deveria acontecer. Isso é a ética. Está acontecendo uma coisa e não era para acontecer. Está acontecendo a fome, não era para acontecer. Está acontecendo a miséria, não era para acontecer. Está acontecendo a violência contra a mulher, não era para acontecer. Isso é a ética. Mas a ética também faz outra pergunta. O que não está acontecendo e deveria acontecer? Então, a religião está envolvida dentro de uma perspectiva dessa abertura, né, para o mistério, mas também ela está dentro de uma perspectiva de garantir o bom, e garantir o bom para todos que estão envolvidos na caminhada humana, pelo menos dentro daquele sistema religioso. A segunda parte da resposta, eu queria chegar a um dado concreto do livro, que eu acho que vale a pena o pessoal dar uma lida, não tanto por aquilo que eu estou querendo responder, não estou querendo responder nada, eu estou querendo provocar a reflexão, a pergunta, sobretudo para o campo democrático, sobretudo para o campo da esquerda. Por quê? No início do século, alguns autores, Nietzsche dizia que Deus estava morto, né? Que Deus não tinha mais função na sociedade. Mas o autoritarismo que entrou no Brasil com o bolsofascismo mostrou que Deus está vivo. O Brasil se declara, 80% dos brasileiros e brasileiras se declaram cristãos, que é a religião predominante no nosso Ocidente. 41% da tradição católica desses cristãos votaram em Bolsonaro. Mais de 60% da tradição evangélica votaram em Bolsonaro. E, de uma forma ainda mais assim, estonteante, passados esses 4 anos de destruição, né, ele ainda teve, nessa eleição, 400 mil votos a mais do que em 2018. Então, o sistema dele pode estar abalado? Pode. Pode estar ferido? Pode. Mas não está morto. 18%, numa pesquisa recente de novembro passado, declararam ser, de brasileiros e brasileiras, declararam ser de extrema-direita. Então, assim, é uma situação que a gente está vivenciando, não é uma situação abstrata. E é uma situação que teve uma importância muito grande do ponto de vista da condução de um processo, né, de autoritarismo, como foi também nos anos 30, quando o Hitler também fez a experiência de implantar o nazismo na Alemanha. Não tem muita distância, não. Tem distância das repercussões. Mas como ideia, né, de construção e usar a simbólica, usar a formação da alma, usar a religião como um dos componentes fundamentais para poder conduzir essa massa de uma forma fanática, de uma forma histérica, Hitler dizia que era importante a propaganda para atingir não a mente dos alemães, mas a alma, atingir o coração de uma forma fanática e de uma forma histérica, que eles desenvolvessem ações de fanatismo e de histeria. Então, é importante a gente ter presente isso, eu acho, né? Porque assim, a gente está em plena reconquista da democracia, não foi fácil. Está vivendo um processo ainda de consolidação desse novo governo, que não está sendo fácil. Mas é importante que o nosso senso comum tenha um mínimo de criticismo, de crítica, capaz de evitar determinados horrores como esse que a gente vivenciou agora nesses últimos 4 anos. A gente precisa, enquanto governo, enquanto poder, pelo menos, né, temporário e temporal, a gente precisa pensar isso de uma forma um pouco mais